Bem-vindos às notícias no jornal. Uma lancha naufragou no rio Xipaca, na Zambésia. Seguiu na embarcação 24 pessoas. Até ao princípio da tarde foi confirmado um morto, 3 pessoas foram resgatadas com vida e 20 pessoas estavam desaparecidas. O facto ocorreu por volta das 6 horas deste sábado, numa altura em que a embarcação saía do lado da zona da Madal e seguia no sentido Bairro-Sidua, na cidade de Quelimane. Com a corrente da água que era forte na altura, consta que o marinheiro efetuou mal as coordenadas da curva no momento em que saía daquela margem para outra. Na sequência, a embarcação encalhou nesta ponte e de seguida naufragou com 24 pessoas a bordo. Uma perdeu a vida já no hospital, 3 foram resgatadas com vida e outras 20 são dadas como desaparecidas. Até agora confirmamos que 3 sobreviventes e uma pessoa que perdeu a vida, uma senhora. Então nós notamos que foi um erro de navegação da lancha, é uma embarcação sem além, sem motores. Então significa que ele devia navegar a favor da corrente, devia estar do outro lado da corrente, não contra a corrente. A nossa reportagem deslocou-se ao hospital e ouviu o enfermeiro que prestou socorro à vítima que acabou falecendo. A pessoa entrou inconsciente, tirava secreções pelas narinas, então fiz o devido cuidado, procurei transferir, só que devido à gravidade não suportou e acabou optando. A pessoa perdeu a vida aqui no hospital? Perdeu a vida aqui no hospital, antes de 10 minutos. Sim. Dos sobreviventes, a primeira que encontramos no hospital para tratamentos e a outra na ponte sobre o rio Xipaca contaram o drama vivido na altura. Outras pessoas falaram de que diminuiu a pessoa, depois o marinheiro estava a falar, nós começamos a carregar assim mesmo. Depois dali quando fomos ali, depois batemos aquele ponte, depois se entornamos. Então eu falei, sou motorista, você não sabe conduzir bem, vamos voltar. Ele estava a negar. Então daquele momento passou esse lanche assim, logo bateu essas coisas. Esta tarde, a nossa reportagem escalou à casa da senhora que perdeu a vida e constatou que os familiares estavam reunidos para início das cerimônias fúnebres. O edil de Quelimane, Manuel de Araújo, diz que os danos mercê do mau estado da ponte já eram previsíveis. De Araújo diz que visitou o local na semana passada com os delegados da ANI de Fundo de Estrada, mas ficou concluído que não havia dinheiro para repor a infraestrutura. Por uma nova ponte sobre o rio Xipaca custaria 12 milhões de dólares ao Estado e, infelizmente, o mesmo Estado não tem esse dinheiro. Fica interdito a travessia usando a ponte como plataforma. Copiado? O edil de Quelimane diz que apenas resta encontrar parceiros para apoiar numa nova ponte. Não, de facto, é um problema que nós temos vindo a discutir, quer com o Fundo de Estradas, quer com a Administração Nacional de Estradas, ao nível local e, no caso do Fundo, ao nível nacional. Portanto, ainda em novembro do ano passado, tivemos um encontro com o ex-PCA do Fundo de Estradas, onde levantamos esta questão, não só da ponte do rio Xipaca, que é esta, que desabou por causa das cheias de 2015-2016, mas também a ponte que vai para Namuinho e a ponte que vai para Inhangome. E estas pontes têm uma característica muito peculiar, é que a serem construídas pontes de raiz em betão, o seu custo é relativamente alto, porque nesta zona não existem a rocha
onde iria assentar os pilares da ponte. Até agora, o que temos a dizer é de que já se fez o levantamento de tudo. O governo estendeu-se a este local, já fez o levantamento daquilo que são as necessidades, já há um projeto aprovado. O que nós temos a dizer agora é esperarmos aquilo que vai ser o início da própria intervenção. Há dinheiro ou não há dinheiro? Logicamente, mesmo sem dinheiro, está-se a fazer tudo por tudo para que de facto haja o dinheiro. Sabemos nós que temos a crise financeira, mas não é o caso para a ponte sobre o Rio Chipaca. Está-se a fazer um grande esforço pelo governo, seja a provincial central, que é para se fazer a devida intervenção aturada desta grande ponte que nós temos, que vai dizimando a vida da nossa população. A ponte sobre o Rio Chipaca tem um comprimento de 95 metros. Ainda na Zambésia, no posto administrativo de Chimoara, no distrito de Mopeia, houve registro de um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter. Há informações de que o fenómeno não criou danos na região. Na nossa província, tivemos um sismo ontem, dia 10, no distrito de Mopeia, em Chimoara. Um sismo de 5.2 na escala de Richter, a uma profundidade de 10 km. O sismo é o que, em outros termos, é designado de terremoto ou tremor de terra. Em termos de dano, não se registrou nenhum dano, quer material, quer humanos. E dizer também que sismo é um fenômeno natural que não se consegue prever. Por isso, não se pode prevenir, acontece normalmente. Agora, quando ele acontece, o que nós podemos fazer como medidas de precaução é tentarmos ficar onde não possa haver objetos que possam cair por cima de nós. Por exemplo, não podemos ficar por baixo de árvores, porque pode acontecer que, se a magnitude for muito grande, essa árvore pode cair e pode cair por cima de nós. Em prédios, o prédio pode destruir-se e sofremos por causa dos escombros. Sempre que possível, ficarmos em zonas livres, onde não há edifícios, não há árvores, é melhor. Bom, a informação que eu tenho é que foi sentido em Chimoara. Pode ter sido sentido em outras zonas ou não. Eu não tenho essa informação. Mas sempre foi Chimoara? Foi Chimoara, sim. Um jovem matou o seu amigo com recurso a uma garrafa no bairro Zona Verde, na Matola. O crime aconteceu na madrugada de hoje e partiu de uma discussão por causa de um boné. Os moradores do bairro Zona Verde acordaram surpresos por causa de um crime hediondo. Trata-se deste jovem que morreu após ser picado várias vezes com uma garrafa numa baraca onde estava a divertir-se com amigos. A vítima foi atingida por vários golpes por um amigo após uma discussão acesa por causa de um chapéu. O malogrado, com cerca de 20 anos de idade, foi atingido sobretudo na garganta e morreu no hospital de Ilhavela. Dizem que estavam a beber aí aqui tem um mercadinho aqui, chamam de mercadinho. E daí discutiram sobre chapéu ou não chapéu. Aquele moço foi acudido com os outros e saiu. Minutos depois já apareceu. Quando aparece, aquele volta, leva a garrafa, começou a esfregar. Dizem que está tudo isso aqui cortado. Levaram para o hospital aqui no Ilhavela. Quando chega no Ilhavela, tentaram para segurar o miúdo, para pôr soro. Dizem que não estavam a apanhar veias. Estavam todos eles secos. Minutos depois já desapareceu, perdeu a vida a pessoa. Os familiares e amigos estão inconsoláveis e queixam-se de criminalidade na zona. É muito crime, não vale a pena. Aqui todos os dias é problemas de faca, não faca, estão a se faquear, fumam-se rum, estão a acostumar a ficar nesta rua que tem aqui mesmo. Muitas pessoas estão a sofrer nesta zona aqui. Estamos cansados, o que queremos, estamos a pedir justiça. Pelo menos virem recolher esses todos os moços daqui, deste bairro aqui. Estão a fazer malandrícia. Não andamos aqui a partir das 19, aqui já não anda ninguém, por causa de discriminação, não anda ninguém. Porque fumam surume, bebem aquela coisa, aquela bebida de tentação, já começam a tirar as cabeças, faca ou garrafa, utilizam muito isso aí mesmo. O indiciado, que era vizinho e amigo mais próximo do malogrado, fugiu após o crime.
Entretanto, a polícia, através do seu porta-voz Emílio Mabunda, promete pronunciar-se amanhã sobre este caso. O embaixador da União Europeia em Moçambique saúda o diálogo entre o Presidente da República e o líder da Renamo e diz que tem esperança que os próximos passos serão bons. O mesmo manifestou prontidão dos parceiros internacionais para assessorarem as partes a se entenderem na resolução da questão da descentralização e assuntos militares. Eu penso que saudamos os últimos passos tomados pelo líder da Renamo, pela República. É muito encorajador ver que se falam ao nível dos líderes. Tenho toda a esperança que os passos próximos serão bons e esperamos agora a construção dos grupos de trabalhos. Os peritos foram aparentemente convidados e os pacientes estão prontos para apoiar todo esse processo com todos os instrumentos e meios que temos à nossa disposição. A União Europeia faz parte do grupo que poderá assessorar estas equipes? Não, isso foram peritos individuais que foram convidados. Eu não conheço estas pessoas, mas foram bons e penso estamos num processo que é muito positivo e temos que esperar os próximos passos. Isto pode ajudar também na rápida recuperação daquilo que é a imagem de Moçambique ao nível dos parceiros, sobretudo da União Europeia? Penso que o mundo internacional está observando de muito perto este processo e se sentem encorajados com este momento. O mais importante é que se entendem entre as duas partes e todos vamos apoiar estes entendimentos, seja como for, digamos, os entendimentos. O mais importante é ter um consenso e encontrar uma solução política e pacífica. Sempre foi a nossa posição. Estamos muito contentes que isso também neste momento parece ser o caso. Muito obrigado. Renamo na Beira reitera a necessidade de busca por uma paz efetiva. Este apelo foi feito num comício popular efetuado por Manuel Pereira, membro daquele partido. Nossa missão, a missão que o senhor Presidente da Câmara nos deu, é da paz. Foi com estas palavras que Manuel Pereira, membro sênior da Renamo, que está a liderar uma brigada central em Sofala, mandatada por Afonso de la Cama, presidente deste partido, começou a interagir com centenas de membros e simpatizantes da Perdiz que acorreram para o campo da Munhava, onde foi previamente agendado um comício popular. De seguida, Manuel Pereira lembrou que o país está a viver uma trégua. Esta trégua é preciso ser acarinhada. Esta trégua é preciso que respeitemos para que a trégua prevaleça e que desague na paz verdadeira, na assinatura da paz. No âmbito da trégua, a Renamo explicou aos seus membros que recebeu garantias do governo para o reinício das atividades políticas. Não há Moçambique para Renamo, Moçambique para Frelimo, Moçambique para não sei quanto. Moçambique, o povo tem que andar sem medo de ninguém, andar à vontade, fazer o seu trabalho, fazer as suas machambas. A Renamo pediu aos seus membros para colaborarem na denúncia de atos que podem perturbar a trégua. Vigilância, temos que ter vigilância, estão a entender? Qualquer coisa que vocês notarem, por favor, temos aqui nossas estruturas. Temos delegado da cidade, temos delegado provincial, então esses terão que reportar isso às entidades, portanto, do governo. Neste comício, estava previsto que Afonso de la Cama interagisse via teleconferência com esta população, mas a forte chuva que se fez sentir em Sofala ao longo do dia 2 terá impedido este contacto. Nessa impossibilidade, portanto, vamos adiar. Eu sei que vocês têm sede para ouvir a voz dele, não é? Muita sede. Muita sede. Muita sede. É isso mesmo. O Presidente da República esteve hoje em campo numa partida de futebol que colocou frente a frente as equipas do Governo e dos embaixadores acreditados em Moçambique. Veja os passos de Filipe News num jogo que não valeu mais pelo resultado, mas sim pelo espetáculo. Campo do Costa do Sol e um calor de 32 graus.
O jogo ainda não tinha começado, mas os preparativos já faziam antever um jogo no mínimo divertido. Nós estamos com muito receio de que vamos levar uma goleada. Vamos ver o resultado final. Mas podemos esperar o Neymar aqui? Isso vai ser difícil. Se o Neymar estiver jogando com a gente, acho que a gente ia ter chance. Longe dos craques internacionais, a verdade é que o jogo amigável entre a equipa do governo e dos embaixadores acreditados em Moçambique teve uma estrela. Chama-se Filipe Nhusse. Estando na baliza, vou garantir pelo menos o empate, porque na minha baliza não entrou nenhum golos, os colegas lá que têm que assegurar lá marcar golos, mas pronto, acho que o jogo vai ser bom, estamos preparados, estamos todos em forma. A partida começa e a abraçadeira está com o chefe de Estado, o capitão. Nos primeiros minutos da primeira parte, os embaixadores dominaram o jogo, tendo marcado o primeiro golo aos 5 minutos. Mas o capitão puxava pela equipa com passes que deixavam os espectadores vibrantes. Se alguém duvidava que ele já foi dirigente desportivo, que preste atenção neste domínio de bola. Antes do final da primeira parte, Nhusse deixa o campo. Seguem-se golos, diga-se de passagem, dignos de registro. Moçambique estava a jogar contra o resto do mundo e mesmo aqui conseguiu sobreviver. Mais jovens, mais iniciativas como essas terão que haver, não só a nível do desporto, pode ser a nível de outras coisas, da cultura, dos convívios, artes. Aqui tem casas da cultura de muitos países. É sempre bom, pode aparecer quem canta, quem dança, quem faz teatro. É necessário isso para o reencontro. E é um bom exemplo que o corpo diplomático está a dar a nós, porque eles solicitaram o jogo e nós aceitamos, e um bom exemplo, uma boa forma de conviver. Um convívio desportivo que terminou com um resultado de 4-2 a favor da equipa do governo. Eu acho que é fantástico. Nós estamos sempre, todos os dias, tratando coisas muito sérias, trabalhamos muito juntos e precisamos também brincar por vez em quando. Eu acho que foi fantástico, gostei muito. História de um certame onde as mulheres também entraram em cena, ainda que tenha sido por uma questão de equilíbrio de género. Aqui, mostra. Foi o Petersburgo que fez isso. Manda-lhe direta. Não faz mal. No balanço final, alguns feridos e lesionados, mas o primeiro-ministro adverte. Não há motivos para ausência na próxima reunião do Conselho de Ministros, não? Nós fazemos regularmente e penso que não há nenhum motivo de faltarmos. Estamos bem fisicamente, podemos fazer mais um jogo agora e se quiser podemos fazer mais 90 minutos. Mas tem que desafiar jornalistas. Estão bem-vindos. Morreu na tarde de ontem, na vizinha África do Sul, o professor Dr. Venâncio Masing, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, vítima de doença. De 1997 a 2005, Venâncio Masing exerceu a função de vice-reitor de Administração e Recursos da Universidade Eduardo Mondlane. Na sexta-feira, no Hospital da Cidade do Cabo, na vizinha República da África do Sul, o antigo ministro da Ciência e Tecnologia, Venâncio Masing, vítima de doença. Venâncio Masing encontrava-se na África do Sul em tratamento há algum tempo. Foi internado na noite de quinta-feira devido ao agravamento do seu estado de saúde, acabando por perder a vida na sexta-feira. Venâncio Masing era formado em Administração e Controle em Aplicação de Tecnologia da Informação e Comunicação pela Universidade Tecnológica de Delft, nos Países Baixos. De 1996 a 1998, dirigiu o desenvolvimento da estratégia de TIC de Moçambique, que mais tarde foi aprovada em 2000 e 2002, respectivamente. Em 1998, recebeu a medalha Albert Einstein da Unesco para Ciência e Tecnologia. Foi secretário executivo do Comitê Consultivo de Acácia de Moçambique e presidente da Unidade de Informática Regional para a África da Unesco. De 1997 a 2005, Venâncio Masing exerceu a função de vice-reitor de Administração e Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade Eduardo Mondlane e em 2005 foi nomeado ministro da Ciência e Tecnologia. O professor Dr. Venâncio Masing publicou uma série de artigos e publicações no domínio das TIC para instituições e organizações nacionais, regionais e internacionais.
Estamos com um intervalo à vista. No próximo bloco, Moçambola 2017 já não irá arrancar no próximo dia 18 de fevereiro. Saiba porquê no próximo bloco. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós, uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique, Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças, somos a fauna, a flora, a cultura, somos a cara dos jovens e dos mais velhos, somos os homens e as mulheres. Somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos no nosso DNA a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro. E isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar e nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco, pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho: somos todos Moçambique.
novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal e para olhar para o desporto hoje mais cedo pelo facto de notícia, destaque, ser o Moçambola 2017 não ir, ou melhor, não arrancar no dia 18 de fevereiro, tal se deve ao facto da Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol ter sido adiada devido à ausência de 6 dos 16 clubes que deviam participar da reunião magna. Pela primeira vez na história do futebol moçambicano, a Assembleia Geral Ordinária da Liga Moçambicana de Futebol não se realizou por insuficiência de quórum. Ou seja, 6 dos 16 clubes convocados para a reunião magna simplesmente não marcaram presença, situação que forçou a presença da Assembleia Geral a adiar o encontro para uma data anunciada. Trata-se da Liga Desportiva de Maputo, Estrela Vermelha, 1º de Maio de Quilimane, Desportivo do Niassa, Xingal de Tete e NH de Vilanculo. A principal consequência do adiamento da Assembleia é o não arranque do Moçambola 2017 no próximo dia 18 de fevereiro. Como não se realizou, então significa que o campeonato já não vai arrancar no dia 18. E teremos que marcar de novo a Assembleia Geral, ainda vamos consertar para quando é que vai ficar, e emitimos a nova convocatória. E depois vamos ter que sentar com a Federação Moçambicana de Futebol para fazermos o reajustamento do nosso calendário. Como sabemos, temos jogos da Taça de Moçambique, também temos jogo da Seleção Nacional e o Campeonato Nacional e a Taça da Liga BNI. Então, tem essas consequências. O presidente da mesa da Assembleia Geral da Liga, Moisés Mabunda, lamenta a ausência de alguns clubes e explicou que não havia outra alternativa senão adiar a Assembleia Geral para não se violar os estatutos da Liga Moçambicana de Futebol. Os estatutos são claros. A Assembleia só se pode reunir estando presentes pelo menos 2/3 dos associados. E faltava um membro e isso foi posto à consideração dos associados e a direção. E o que prevaleceu foi que tínhamos que adiar para não corrermos o risco de tomarmos decisões que amanhã aqui podíamos reunir, não é, e tomar decisões, mas amanhã alguns dos que estão presentes podiam ser eles a impugnar as decisões que tivessem sido tomadas aqui. Recorde-se que esta é a primeira vez que a Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol se realiza depois de ter sido feito o sorteio do Moçambola. Entretanto, os clubes lamentam o adiamento da Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol e apelam à revisão dos estatutos do organismo que gera o Moçambola. Boa oportunidade para a direção da Liga rever os estatutos, porque isto tem implicações de ordem económico-financeira para aqueles que vêm das províncias, mas se calhar é preciso fazer um trabalho de casa para que se encontre uma forma de, não diria compulsiva, mas uma forma de coagir
a que os clubes todos que por direito ou por obrigação possam estar na Assembleia Geral. Nós estamos aqui, fazemos isto porque gostamos. Nós não esperávamos, viemos cá para participar na Assembleia Geral da Liga, estamos prestes a iniciar o Moçambola, portanto tem todo o interesse dos clubes saber como é que foi a época passada e depois vermos o plano de atividades e orçamento para esta época. Portanto, a não realização da Assembleia Geral acaba criando aqui uma situação de desconforto para todos nós. Isso é um problema dos estatutos. Os estatutos deviam ter previsto que, em caso de falta de quórum, com os presentes pudesse realizar-se a Assembleia. Entretanto, eu tenho que referir que, numa reunião da Liga, eu alertei sobre o risco de a Assembleia passar a ter aquela importância que teve no passado, pelo fato de ter desassociado o sorteio da Assembleia. Se estão recordados, sempre se realizou a Assembleia seguida da gala e o sorteio. E eu penso que fica apenas um TPC para uma grande reflexão, porque pronto, quando coisas dessas acontecem, significa que isso é sintomático, significa que alguma coisa não está bem e remete-nos exatamente a esse TPC que eu estava a dizer. Temos que sentar e corrigir, porque está mais do que claro que alguma coisa não está bem. Estamos à porta de mais um intervalo. No próximo bloco, o Governo do Estado Brasileiro de Espírito Santo e os representantes da Polícia Militar acordaram por fim a greve iniciada sábado. Vamos a esta altura olhar para o estado de tempo para amanhã nas principais cidades moçambicanas. Maputo, a capital do país, terá uma máxima de 37 graus e uma mínima de 25, 34 graus de máxima para Xai-Xai e 24 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23. No centro do país, a Cidade terá uma máxima de 35 graus e uma mínima de 24, 29 graus de máxima para Chimoio e 21 de mínima. Beira terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 25, Climane 35 de máxima e 25 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 21, 32 graus de máxima para Pemba e 25 de mínima. Nampula terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 23. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. A quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo?
presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande entrevista, aqui. Um país sem ídolos é um país sem referências. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e para olhar para o plano internacional, o governo do Estado brasileiro de Espírito Santo e os representantes da Polícia Militar acordaram por fim a greve iniciada sábado por aquela força e que provocou uma crise de segurança com mais de 120 mortos. O acordo estabelece que a greve termine na manhã deste sábado, segundo o secretário dos Direitos Humanos de Espírito Santo, Júlio César Pompeu, que falava em conferência de imprensa. Pompeu assegurou que os agentes que apoiarem o fim da greve e se apresentarem ao trabalho não sofrerão sanções disciplinares. Em relação às acusações apresentadas pelo governo do Estado de Espírito Santo contra 700 polícias por crime de revolta, cuja pena pode chegar aos 20 anos de prisão, o secretário dos Direitos Humanos disse que as acusações já foram apresentadas e as investigações vão seguir o curso normal. No documento, o governo compromete-se a criar uma comissão para estudar a carga horária de trabalho dos polícias e bombeiros militares, com um prazo máximo de 60 dias para apresentar resultados. Desde o início da greve, no sábado passado, a ausência de patrulhas nas ruas provocou uma onda de violência que se saldou em 121 mortos, saques e aumento dos roubos, segundo dados do Sindicato Regional dos Polícias Civis. A gente não pode andar nas ruas, a gente tem medo. Tirar a nossa liberdade. Tirar. Infelizmente, por causa de meia dúzia de pessoas, não está fácil, não. Liberdade. Já no México, pelo menos 52 pessoas morreram e 12 ficaram feridas num motim durante a madrugada de sexta-feira. No segmento do motim, houve um incêndio e terá sido por causa das chamas que os reclusos acabaram por morrer. Este incidente ocorre na véspera da visita do Papa ao país. O governador do estado de Nuevo León confirmou a morte das 52 pessoas e 12 ficaram feridas. Jaime Rodrigues revelou que os confrontos foram desencadeados por uma das gangues da prisão, liderada por um membro do conhecido e violento cartel mexicano do narcotráfico, Los Zetas. Os reclusos ocuparam um dos pavilhões do estabelecimento prisional, provocaram um incêndio e tentaram fugir. De acordo com as autoridades locais, alguns dos presos conseguiram mesmo escapar da prisão. O gabinete de comunicação do governo mexicano já anunciou, através do Twitter, que a situação está controlada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou a abertura em reforçar relações de cooperação com o Japão. Os dois dirigentes tencionam discutir mais profundamente segurança, negócios e diplomacia durante a partida de golfe que planeiam jogar este fim de semana em Mar-a-Lago, a propriedade de Trump na Flórida. O vínculo entre nossas duas nações e a amizade entre nossos povos são muito profundos. Esta administração está comprometida em estreitar estes laços, afirmou Trump na conferência de imprensa conjunta após a reunião na Casa Branca. Espero ter tempo para, num ambiente mais descontraído, discutir com Donald o futuro do mundo, o futuro da região e o futuro do Japão e dos Estados Unidos, disse o chefe do governo japonês. Abe, que antes do encontro com Trump tinha dito estar interessado em construir uma relação de confiança com o novo inquilino da Casa Branca, frisou que a maioria dos carros de baixo custo vendidos pelas marcas japonesas Toyota e Honda são produzidos nos Estados Unidos por trabalhadores americanos, lembrando que os investimentos por parte das empresas japonesas no país totalizam 411 mil milhões de dólares e geram 840 mil empregos. De volta à pátria e com as artes, a poetisa moçambicana Sônia Sultuani juntou ontem diversos poetas para declamarem textos dos seus 4 livros. A noite de poesia teve lugar no jardim da Loja das Baias, em Maputo. Cheira a tu e eu.
Alguma insistência para a inserção desta matéria que seguramente vai correr tudo bem? Vamos acompanhar o extrato desta noite de poesia. A tu e eu. Cheira chuva, cheira inverno. Como se antecipasse a celebração do Dia dos Namorados, a temática do amor reinou nas declamações havidas na noite desta sexta-feira, na Loja das Meias, em Maputo. Não é um espaço comum para se dizer poesia, mas era como se fosse, pois foi um momento agradável. Os aplausos confirmam. Diferentemente de outros eventos de poesia, este concentrava-se nas 4 coletâneas escritas por Sónia Sultuane. Por isso, era também a celebração da poesia feminina e da sensibilidade que ela granjeia. Os 6 declamadores, destacando o mestre Calane da Silva e Otávio Raul, encarregaram-se de fazer o auditório viajar através do poder da escrita de uma das melhores poetisas que o país viu nascer. Lembro-me das pessoas de que gosto, sem motivos, sem obrigações. É um momento único, é um momento espetacular, porque as pessoas vieram só para isso, só para ouvir poesia, o que é muito bom. É muito bom para a literatura moçambicana, para a literatura em particular feminina. Os beijos tinham todos os gostos e cores. Encontrei na mercearia dos prazeres os desejos pesados ao ouro. E para Calane, a poesia de Sultuane transcende os sentidos do género. Não podemos dizer que é uma poesia feminina, não, ela ultrapassa a questão puramente feminina, mas é uma poesia que uma vez classifiquei como uma poesia de amor tântrico. Isto as pessoas não entendam porque misturam o tantrismo como se fosse uma sensualidade erótica ou uma poesia, digamos, de caráter sexual. Não é isso. É realmente uma poesia que nos transporta para a sensibilidade, para os sentidos, para aquilo que a nossa alma e o corpo fazem quando se juntam e quando se compreendem. As palavras que te dou são o que eu sou, são o que eu sinto. A poesia não só foi declamada, como também foi cantada. Este ato coube a Xene Waguni, a ele e a sua Mbira. Já no interior da loja, Sónia Sultuane concedeu autógrafos ao seu último livro, Roda das Encarnações. As palavras que te dou são o que eu sou, são o que eu sinto, é como me sinto. Tenham um bom fim de semana. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.